Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, que está caindo hoje e vem caindo nos últimos dias, tratar aqui a respeito do Bitcoin, a respeito de Copel, que recentemente aprovou a reforma do seu estatuto social, tratar aqui a respeito da reforma tributária e os novos passos de acordo com a intenção do governo, e tratar aqui a respeito de Vale, que na presente data vem subindo mais de 2%. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, Ibovespa segue caindo. Isso decorre de perspectiva de juros um pouco mais elevados em razão de uma deflação menor do IPCA, ou seja, o IPCA não caiu mais tanto quanto em meses anteriores. E aí o dólar acabou se valorizando um pouco, gerando essa queda no Ibovespa. Apesar desses juros um pouco mais elevados, o movimento é bem limitado e não muda a aposta de início do corte da taxa Selic já em agosto. Nesse momento, as ações de Petrobras caem quase 1%, VEG segue caindo, justamente por conta do dólar mais depreciado e porque a ação acabou subindo antecipadamente ao rally do Ibovespa, então era óbvio que acabaria corrigindo. Abaixo dos R$ 35,00, provavelmente farei mais algum aporte na carteira Philip Fisher, mas veja o que está acontecendo na prática. Fuga de capital estrangeiro. Então veja, desde o dia 4, houve a saída ali de R$ 430 milhões, no dia 5, R$ 830 milhões, no dia 6 a fuga foi bem maior, 1,4 bi, e no dia 7, 352 milhões de reais. Portanto, são aqui pelo menos 3 bilhões de reais que saíram. E veja que esses 3 bilhões haviam entrado aqui no Brasil a partir do dia 29 até o dia 3. Então, basicamente, foi um movimento especulativo de capital estrangeiro, não mudando em nada os fundamentos da Bolsa Brasileira. De qualquer forma, a respeito dos juros, ainda há uma leve preocupação do mercado, porque veja, a inflação que ainda segue teimosa nos Estados Unidos torna razoável mais 2 aumentos de juros até o fim de 2023, segundo dirigentes do próprio Fed. E por que isso é importante? Porque as decisões da economia norte-americana e do Banco Central norte-americano acabam influenciando as decisões que serão tomadas aqui no Brasil. E não só isso, temos, no geral, uma correlação positiva com a Bolsa de Valores norte-americana. Quer uma prova disso? Veja aqui o histórico da relação preço-lucro do Ibovespa. Atualmente estamos aqui embaixo. Veja só que interessante. Esse patamar foi um patamar replicado em 2008 e também em 2003. Veja que em 2003 tivemos a crise das empresas de internet, a bolha.com, que foi deflagrada nos Estados Unidos. E por que tivemos toda essa queda na Bolsa de Valores brasileira? Porque há esse impacto direto nas cotações brasileiras. 2008, mesma situação, a crise foi no setor imobiliário estadunidense, ainda assim a nossa bolsa ficou depreciada. Portanto, não só pela correlação em termos de preços das bolsas de valores norte-americana e brasileira, mas também por conta das decisões econômicas do Fed. Veja que era bastante claro que na última reunião do Copom, os juros seriam mantidos justamente porque o Fed ainda estava sinalizando eventuais novas altas no futuro. Em razão dessa preocupação, que capital estrangeiro fica aqui, entrando e saindo do país, gerando essa volatilidade no curto prazo da Bolsa Brasileira. Mas investidor focado em longo prazo e que entende que atualmente estamos negociando a patamares de preços muito baixos, inferiores inclusive a esse momento aqui da economia que foi janeiro de 2016, em que o Ibovespa estava aqui a 40 mil pontos, esse investidor acaba se valendo desses momentos para aumentar posição em renda variável, e é o que eu venho fazendo. Prosseguindo aqui em relação ao Bitcoin, ele vem se mantendo acima dos 30 mil dólares. Nesse momento, o Bitcoin futuro está a 30.812 dólares. O que acaba sustentando essas cotações do Bitcoin é o fato de que, apesar de certo imbróglio que está havendo ali, a SEC, no sentido de aprovar os pedidos de ETFs de Bitcoin, a Coinbase acabou obtendo status preferencial para os pedidos de ETFs, e isso está gerando uma boa percepção do mercado em relação ao Bitcoin. Temos não apenas a Coinbase interessada em ETFs de Bitcoin, a BlackRock também, outros fundos de investimento, só denotando a percepção de valor do Bitcoin, para mim em especial como reserva de valor. E para comprar Bitcoin, eu utilizo a Quant Fury. Veja que Bitcoin está aqui na minha carteira. Eu faço compras e após acumular mais de $1.000, extraio para minha carteira Hard Wallet ou Cold Wallet, para não ter vinculação à internet. Mas as compras faço aqui pela Quant Fury, que tem taxa zero para qualquer tipo de negociação, até mesmo para saques, as taxas são zeradas. Inclusive, aqui dentro da sua carteira Spot, você pode deixar o Bitcoin como a moeda de movimentação da sua conta, em que você pode inclusive sacar Bitcoin daqui de dentro. Você pode, por exemplo, mandar reais
para a sua conta da Quantifiry, simplesmente converter em Bitcoin e fazer o saque. Muito simples. Para abrir conta na Quantifiry, inclusive recebendo uma recompensa que pode ser um Bitcoin ou até uma stock, deixo o link aqui na descrição com o código de convite MIRAI, sendo que é extremamente fácil comprar Bitcoins através da Quantifiry, basta clicar em Bitcoin e fazer aqui a sua compra. Vou fazer essa compra agora, de apenas $20, só a título ilustrativo. Comprar. Compra realizada, mais $20 aqui para minha conta. Trarei um vídeo mais detalhado sobre isso mais à frente. Prosseguindo aqui em relação à Copel, houve ali a aprovação da reforma do estatuto que abre espaço finalmente para a privatização da companhia. Finalmente, o estatuto passou a admitir a transformação da Copel em sociedade de capital disperso ou corporation ou corporação, no sentido de empresa que não tem controlador definido. O novo estatuto da Copel passou a incluir uma poison pill, no sentido de evitar que acionistas tomem o controle da companhia sem fazer uma oferta pública de aquisição das demais ações. Essa regra é a seguinte: caso algum acionista ou grupo de acionistas passe a ser titular de mais de 25% do capital votante da Copel, eles terão que obrigatoriamente fazer uma oferta pública de aquisição das ações restantes, por valor no mínimo de 100% superior à maior cotação nos últimos 504 pregões anteriores. Então, realmente uma poison pill bem poderosa, uma pílula de veneno no sentido de evitar que essa regra da corporação seja violada. E na presente data, Copel acaba subindo 1% com essa aprovação. Isso só denota que cada vez mais avança-se o processo de privatização da Copel. Muitos me perguntam se ela vai pagar bons dividendos esse ano. Acho difícil, justamente para não atrapalhar o processo de aprovação da privatização, principalmente junto a tribunais de contas do Estado e da União. Sigo com meu preço teto para aportes em CPLE 6 a 8,50. Em havendo a aprovação da privatização, você vai perder esse preço. Eu, particularmente, montei uma boa posição aqui, mais ou menos, essa região dos 6 e pouquinho. Ainda assim, seria possível comprar até os 8,50. Não é recomendação. Continuando aqui, em relação à reforma tributária, sabemos que ela seguiu para aprovação junto ao Senado, e diante disso o governo voltou a falar sobre a reforma do imposto de renda. Segundo o Haddad, ministro da Fazenda, eles querem acelerar essa reforma do imposto de renda, justamente para cumprir com as metas do novo marco fiscal, o novo arcabouço fiscal. Segundo o Haddad, o que ele espera é que essa nova fase tributária seja remetida ao Congresso junto com o projeto do orçamento de 2024. É que o governo precisa incluir no orçamento de 2024 o aumento da arrecadação, porque, como vocês sabem, o novo arcabouço fiscal prevê aumento de arrecadação. E a principal via para isso é justamente algo que nós, pequenos investidores, tememos: a volta da tributação dos lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas. Você, pequeno investidor, ser tributado nos seus dividendos. Agora, a outra parte que o governo está mirando, o corte de renúncias fiscais. Isso aqui tudo bem, sou completamente contrário a qualquer renúncia fiscal, no sentido de ocasionar privilégios a setores específicos. Esse capitalismo corporativo de beneficiar apenas alguns grupos, isso sim é errado. Agora, sou completamente contrário, é impensável você tributar dividendos no Brasil. O único atrativo de se investir no Brasil são os dividendos. E você destruindo isso, você destrói ainda mais todo o avanço que tivemos nos últimos anos no mercado de capitais brasileiro. E o governo entende que esse é o melhor momento para colocar isso sob aprovação, porque, segundo o ministro, o fogo teria diminuído, as tensões no Congresso e governo teriam sido reduzidas. E aí, seria o momento oportuno, para inserir um aumento de tributação, o retorno do imposto sobre dividendos. E como vocês sabem, as principais ações que serão impactadas por isso serão aquelas empresas que são marcadas por dividendos elevados: Banco do Brasil, Transição Paulista, Taesa, em especial as elétricas, bancos e seguradoras. Isso porque essas empresas conseguem, em certa medida, manter a sua cotação um pouco mais elevada, porque os investidores que investem para uma carteira previdenciária procuram essas empresas com essa finalidade. Em havendo tributação dos dividendos, essa finalidade vai acabar sendo parcialmente destruída, já que essas empresas vão ser obrigadas ao quê? A distribuir menos dividendos, fazerem mais programas de recompra de ações, como ocorre nos Estados Unidos, e o investidor que quer dinheiro na sua conta, que quer dividendo, ficará frustrado, porque vai ficar ultra dependente da valorização das ações. Fundos imobiliários poderão se beneficiar, caso eles não entrem na tributação dos dividendos, porque se os dividendos dos fundos imobiliários não forem tributados, eles serão a única fuga, porque serão dividendos mensais, não
tributados em contraposição às ações. Aí as ações servirão basicamente para ganho de capital, como é hoje nos Estados Unidos, em que você não encontra dividend yield superior a 3%, raramente. Então se você for aqui em stocks, ver todos, você vai verificar aqui que o dividend yield, se não é zero, é no máximo de 3%. Até a Coca-Cola, que é conhecida como uma empresa de dividendos, paga apenas um dividend yield de 3%. Claro que as ações norte-americanas são mais precificadas justamente por ser um mercado mais demandado. Ainda assim, o dividend yield brasileiro, que é marcado por ser superior a 6% entre as pagadoras de dividendos, dificilmente isso ocorrerá. E é provável que as ações, inclusive, sofram uma depreciação em razão do movimento especulativo, justamente do efeito clientela das pagadoras de dividendos, em que você tem aumento nas cotações por uma alta demanda quando elas pagam mais dividendos, mas quando elas pagam menos, você tem uma fuga de capital, gerando queda nas ações. Por isso, precisamos resistir ao máximo possível, utilizando a nossa liberdade de expressão ainda existente para lutar contra as intenções do governo de querer cada vez mais tirar dos cidadãos e colocar nos seus bolsos. Nos bolsos dos cofres públicos, aqui me refiro. E finalizando aqui com o Vale, a ação segue subindo, mesmo com o Ibovespa em queda. E isso acaba sendo estranho. Por quê? Porque afinal de contas, hoje, pegando-se aqui a cotação do minério de ferro, você vai perceber que ele está caindo 4%, apesar de uma leve alta aqui no aço. Minério de ferro a $108, bem abaixo da média histórica de $125. E aí você poderia se perguntar como assim a Vale está subindo nesse cenário? Não há uma correlação positiva entre minério de ferro e a Vale? Sim, acontece que as ações de Vale já caíram tanto que o espaço hoje para cair ficou muito baixo. E eu venho falando isso para vocês há algum tempo. Veja, o Itaú, ele é um pouco pessimista em relação à Vale, tanto assim que ele tornou a recomendação de compra para neutro. E aí veja aqui, quando em outubro de 2022 o minério de ferro já estava bem depreciado a $86 a tonelada, a Vale, nesse mesmo período, estava negociando na mesma região de preços atual. Então veja que essa região de preços aqui, próxima dos 60, 65 reais, é uma região de fundo evidente na Vale. Sendo que se você reparar bem, você vai verificar que desde 2020, a Vale, mesmo que esse gráfico seja ajustado pelos dividendos, segue num caixote em que você tem um topo aqui no gráfico ajustado pelos dividendos próximo dos R$100 e um fundo próximo dos R$60. Se você tirar os dividendos da conta, você vai verificar que na verdade o topo é aqui em cima, acima dos R$100. Na verdade já tocou R$120, quando o minério de ferro estava próximo das suas altas históricas, que são justamente os preços de $200 a tonelada, que tocou em 2008, tocou em 2011 e finalmente em 2021. Então o que percebemos com esse movimento de Vale é que ela ficou tão barata que mesmo com fuga de capital estrangeiro, ela segue subindo. E o que podemos pressupor diante disso é que, primeiro, a relação risco-retorno em Vale ficou muito boa a ponto dela não ter tanto espaço para cair hoje, mesmo que o Ibovespa em queda e fuga de capital estrangeiro, como nós vimos aqui, capital está saindo no curto prazo. E outra é que o capital que ainda prossegue aqui, que está saindo de Petrobras e de Banco do Brasil, está migrando para a Vale. É o capital especulativo. Cuidado para não cair na sardinhagem. Então você está vendo o que? Banco do Brasil em queda, ficando novamente abaixo dos R$50, Petrobras também caindo e Vale subindo. Então o investidor inteligente, ele usa os novos aportes para direcionar aquelas empresas que acabaram ficando depreciadas. É por isso que eu atualmente tenho Vale como segunda posição da carteira. Você poderia achar isso algo impensável. Acontece que a minha maior posição é Banco do Brasil e eu comprei com preço médio de R$ 30,59. Não tinha sentido em eu continuar direcionando mais aportes ainda para o Banco do Brasil, que já estava representando quase 30% da minha carteira, chegou a ficar acima disso, tendo Vale completamente descolada da tendência de mercado no curto prazo, principalmente com o mês de junho, e eu já cheguei aqui no break-even a título de cotação. Comprei também um pouco de Bradespar, fazendo com que ela ficasse aqui com um preço mais interessante também, ajustando esse preço médio. Com esse balanceamento, a minha posição total em Vale, aqui com Vale e Bradespar conjuntamente, superou R$100 mil, fazendo a segunda maior posição absoluta aqui dentro da carteira de ações brasileiras. Só que uma posição mais para se aproveitar dos ciclos econômicos, visando justamente a regressão à média na cotação do minério de ferro, voltando aqui para essas regiões, aí eu pararia de comprar, por isso defini meu preço teto de aportes em Vale até R$75 e depois fazer uma venda parcial aqui em cima, nos $200, vendendo a metade da posição, com uma alavancagem patrimonial para aportar nas ações da carteira previdenciária e a outra metade se beneficiar desse ciclo que pode continuar até eventualmente superando os $200, não é o que eu espero, mas quando o minério de ferro está negociando aqui a $200, Vale está tendo resultados operacionais excepcionais e distribuindo dividendos enormes.
e aí eu poderia me beneficiar desses dividendos e aplicar nas ações da carteira previdenciária. Outro movimento interessante que eu já vinha identificando para vocês é o fato de que o Banco do Brasil ficou acima do meu preço teto, que é de R$ 45. Por isso, só havia alternativa para aportes em BB Seguridade. Então veja, ao mesmo tempo que eu parei de aportar em Banco do Brasil, comecei a direcionar novos aportes para a Vale, com alternativa ao Banco do Brasil, eu vislumbrei oportunidade de dividendos em BB Seguridade. Basicamente esses foram meus últimos aportes. Vale já chegou numa posição bem relevante, mais de 10% da carteira. Por hora, já que eu já cheguei bem próximo do meu preço médio, vou focar mais em outras ações. Provavelmente BB Seguridade. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2. Trouxe recentemente na área de membros tudo sobre a subscrição, trazendo o caso de Banco ABC e também AS Brasil. Trago lives semanais, aos movimentos que estou fazendo na minha carteira. Trago aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, fluxo de caixa descontado, a estratégia do earn yield, mini curso de imposto de renda para investidores, aulas sobre small caps, aluguel de ações, opções de ações e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, ou analisar o seu portfólio já existente por escrito, via parecer, ou através de consulta individual comigo, por Google Meet, como você preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou através do Instagram, se você assim preferir. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa hoje a respeito das ações de Vale. Considera uma oportunidade? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!